Mônica Figueira, nascida em Goiânia, é esposa do pastor Danilo Figueira. Deixou a carreira de dentista para se dedicar exclusivamente à expansão do reino. Pastora, escritora e conferencista, Mônica também lidera a equipe pastoral da comunidade cristã de Ribeirão Preto, juntamente com seu esposo. Além de ser uma referência em grandes congressos e conferências voltados para o público feminino, seu ministério pastoral é um canal de transformação, pois o Congresso de Mulheres Cura, desenvolvido em sua comunidade, já despertou milhares de mulheres para viver o novo de Deus em suas vidas. Recentemente, em 2019, Mônica foi nossa preletora na Conferência de Mulheres aqui da PIB de Pirajuí, que na ocasião ministrou poderosamente sobre a vida de centenas de mulheres da região. Um dos temas mais impactantes do evento foi o de seu livro intitulado Indesistível, onde nos foram entregues chaves preciosas para a vitória. Agora, pastora Mônica Figueira, na Primeira Igreja Batista de Pirajuí. É sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, sobre oportunidade. Pastor Marinho tem subido aqui todos os dias, todas as vezes que sobe aqui, fala assim, é tempo de oportunidades. Ele tem falado, é tempo de oportunidades, não de facilidades, mas de oportunidades. Vocês estão celebrando 94 anos, que bom que eu estou aqui para celebrar com vocês essa grande vitória, mas esses 94 anos foram feitos de um dia de cada vez. Ninguém chegou nos 94 anos, ninguém chega nos 84 anos assim. Todo mundo vive um dia de cada vez. E olha só que interessante, você é hoje exatamente o resultado dos dias que ficaram para trás, das suas decisões. E você será amanhã o resultado daquilo que você está decidindo hoje, são oportunidades. A nossa vida é feita de oportunidades. Uma vez eu assisti um filme, não sei quantos assistiram aqui, Um Estranho Caso de Benjamin Button. Já ouviu falar esse filme que passou no cinema? Um filme diferente, uma proposta diferente, eu não esqueço do filme, mesmo porque aquele ator também, às vezes as mulheres lembram mais fácil, né? Aproveitar que o marido não está aqui, não. Era um filme com Brad Pitt, né? E era estranha a proposta, porque ele começava um senhor, um idoso, e ele ia rejuvenescendo. Mas havia essa frase no filme, a vida é feita de oportunidades. O filme quis trazer essa mensagem. A nossa vida é definida por oportunidades, mesmo aquelas que perdemos. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Ou seja, se você aproveita a sua oportunidade chamada hoje, porque você não tem o dia de amanhã, é bom a gente sonhar, como o Dani falou, ter saudades do futuro, nós nos planejarmos, a gente precisa disso, fazer planos, sonhar, tudo isso é importante, mas você não tem o dia de amanhã, entenda isso. Você só tem o dia chamado hoje. Hoje é a sua oportunidade. E a oportunidade que você tem hoje e aproveita vai definir aquilo que você vai ser amanhã. E a oportunidade que você tem hoje perde e deixa passar vai definir também quem você será, como será a sua família, que tipo de vida financeira, como serão os seus filhos. Eu quero falar dessa oportunidade que nós temos chamada hoje. É um dia de cada vez, fala comigo, um dia de cada vez. Porque tem gente que fica, o dia que eu melhorar de vida, o dia que Deus fizer, o meu casamento, o meu marido, a minha igreja, esse dia não vai chegar. Se você não aproveitar o de hoje que Deus entregou para você, é uma dádiva. É por isso que chama presente. Nós temos um presente, que é um presente, uma dádiva de Deus, um dom, chamado dia de hoje. E nós precisamos fazer dele. E fazer nele tudo que nós precisamos. E ser nele tudo que nós precisamos ser. Para que nós cheguemos até onde ele nos projetou. 94 anos, 84, uma família bem-sucedida, filhos bem criados. Estávamos conversando isso hoje à tarde, no almoço, com a Kelly. Ela falou, pastor, hoje eu me inspiro nos filhos de vocês, que bênção. Eu fiquei pensando, mas foi um dia de cada vez. Hoje nós temos nossos filhos no altar, uma bênção, nunca se desviaram, nunca nem pensaram em olhar o mundo lá fora. E eu falei, mas eu sei que foi um dia de cada vez, uma decisão, uma oportunidade, cada dia, que eu tive que aproveitar
né? E graças a Deus que eu aproveitei. Se você está com a sua Bíblia aí, abra em 2 Reis, capítulo 13, enquanto você abre aí. Quando José levou a sua família toda para o Egito, e ele teve a oportunidade de colocar seu pai Jacó de frente com o faraó. O faraó perguntou, quantos anos você tem? E Jacó falou, olha, os dias da minha vida são 125 anos, poucos e maus. Quem acha 125 anos pouco aqui? Quem gostaria de viver 125 anos? Eu acho muito. Quem dera eu vivesse 125 anos. Mas o resumo de Jacó, eles foram poucos e maus. Que triste a gente chegar no final da vida, olhar para trás, ainda que a gente tenha vivido 40, 50, 80, 90, 200 anos, mas a gente olhar para trás e falar, foram poucos e maus. Jesus veio e viveu 33 anos. Quem tem aqui de 33 anos para cima? A grande maioria. Jesus viveu 33 anos. Parece que é pouco. Hoje que eu já estou lá, né, já ultrapassei o meio século, eu olho, gente, 33 anos é muito pouco. Mas fez tudo o que tinha que fazer. Um dia de cada vez. Aproveitou todas as oportunidades e mudou a história do homem. Mudou a história da humanidade. Salomão diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Você já ouviu falar desse versículo? Como assim? Às vezes eu ficava pensando, como assim contar dias? Deus, como eu conto os meus dias para ser uma mulher sábia? Como contar os dias? E Deus me falou assim, Mônica, o que você conta normalmente? Aí eu lembrei da minha gaveta de bijuterias. Eu tenho uma gaveta, aliás, eu tenho 2 gavetas de bijuterias. É muita bijuteria. E eu nunca contei, eu nem sei quantos anéis eu tenho, quantas pulseiras, quantos colares. Eu não sei, é muita bijuteria. Ganho um monte, também está lá. Agora, eu sei quantas joias eu tenho. Eu tenho aqui esses 2 anéis que eu ando e 2 brincos. É o que eu tenho de joia, ouro, porque eu não dou valor a isso. E Deus falou, é exatamente isso. Você conta o que você dá valor. Ensina-me a contar os dias, dê valor ao seu dia, ao dia chamado hoje. É sobre isso que nós vamos falar, sobre oportunidades. Acompanha comigo. Aí em 2 Reis. 2 Reis narra a história, só dando pano de fundo. Eliseu já estava enfermo com a enfermidade que ele havia de morrer, como a gente vai ler aqui. E o rei Jeoás de Israel resolve fazer uma visita. Então diz assim, estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Vamos ler todos juntos essa próxima frase? Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Não está aí? Pensei que estivesse, perdão. Porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, contra Jeoás, e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Quem eram os sírios? Era aquela pedra no sapato de Israel, assim, haviam várias pedras no sapato de Israel, na verdade, mas naquela época eram os sírios. Era aquele povo vizinho que vira e mexe, entrava na cidade, nas cidades ali da fronteira, e possuía, e devastava, e roubava o produto, e levava gente cativa, e causava grande prejuízo e tristeza para Israel. Eram inimigos, pagãos, que perturbavam Israel, e porque Israel era uma nação em decadência, apóstata, vira e mexe, esses inimigos causavam esses danos à terra de Israel. E Jeoás, o rei, resolve fazer essa visita para Eliseu, o grande profeta da porção dobrada, um dos homens mais poderosos que já pisou essa terra aqui.
E ele sabia que provavelmente que Eliseu estava para morrer por conta dessa enfermidade. Ele chega lá e Eliseu libera uma palavra profética. Através de uma analogia aqui, uma encenação, ele fala, abre a janela e pega um arco e flechas. E foi exatamente isso que Jeová fez. Sabendo que ele era um profeta de Deus, provavelmente já tinha ouvido falar dos seus inúmeros milagres, da palavra poderosa que saía da sua boca, ele resolveu obedecer. E aí, o profeta Eliseu coloca as mãos em cima das mãos de Jeoás e libera a palavra. Fala assim, flecha da vitória do Senhor, ele falou, flecha da vitória contra os círios, porque tu ferirás os círios até os consumir. Tu vais exterminar com essa nação, até os consumir. E falou, agora atira. E ele atirou 1, 2, 3 vezes e parou. E o profeta se indignou, ficou revoltado, nervoso contra o rei. E falou, por que você atirou só 3 vezes? Era para ter atirado 5 ou 6 vezes, porque então tu exterminarias os sírios. Agora não mais, você vai viver sendo infernizado por esse povo. Você até vai ganhar algumas batalhas, mas esse povo não será mais destruído. Eu fico assim, não sei se você já se colocou, você que conhecia esse texto, porque se eu sou o rei Jeoás, eu ia falar, caramba, por que você não me falou isso antes? Por que você não me falou que era para ferir 5 ou 6 vezes? Faltou isso. Você não acha que faltou? Eu olho e fico assim com pena desse rei. Falo, gente, mas ele tinha que adivinhar. Quantas vezes tinha que ferir a terra? Eu fico olhando assim, eu falo, isso já é demais. Mas fato é que o rei de Israel e o povo de Israel tinha nas mãos desse homem chamado Jeoás a sua vitória para sempre contra uma nação que escorreu por causa de uma oportunidade perdida. Naquele dia, naquela hora, o profeta estava entregando a flecha da vitória do Senhor na mão dos reis Jeoás, que exterminaria com o seu inimigo, o presente inimigo, que era os sírios naquele momento, naquelas circunstâncias. Falou, está aqui, você vai exterminar. Foi liberada uma palavra, ou seja, nas regiões celestiais, isso já era uma verdade. Deus me trouxe aqui essa noite, meus irmãos, para falar e para entregar a vocês a flecha da vitória do Senhor. Quando o pastor falou e nos convidou para estarmos aqui, era até sábado de manhã, e depois ele ousou, graças a Deus pela sua ousadia, pastor Marinho, Nilva, de falar, mas será que não tinha jeito de você ficar? Eu até tentei falar, olha, você não acha melhor convidar um outro ministério com uma outra unção? Acho que isso enriquece a conferência. Ele falou, não, é você mesmo. Bem, eu falei, se sou eu mesmo, Deus, então o Senhor tem algo especial para fazer essa noite. E sabe qual é o algo especial? Uma palavra profética que está sendo liberado sobre a sua vida. Sabe essa área que você vem sendo derrotado? Talvez essa área das suas emoções, do seu medo, da sua insegurança, desse sentimento de incapacidade, de inferioridade. Talvez essa área de pecado, de pornografia, de desonestidade, não sei, de inveja. Talvez essa mágoa, esse rancor que você já tentou se livrar tantas vezes. Eu não sei, talvez o seu casamento, que é uma vergonha, uma tristeza, e que tira as suas forças, as suas energias. Talvez o seu ministério, que não anda lá assim tão bem, e você tem sofrido tantas perdas. Eu não sei qual é a área de desafio, e onde Satanás tem vindo contra a sua vida, tentando te fazer retroceder, te envergonhar, roubar os teus frutos. Eu não sei qual é o seu inimigo. O fato é que eu estou aqui para liberar uma palavra sobre a sua vida, e te entregar a flecha da vitória do Senhor. Há uma oportunidade estendida a nós nesses dias. Pastor Marinho tem falado, é um novo tempo, é tempo de oportunidades. Eu estou aqui para confirmar essa palavra, é do Senhor, é tempo de oportunidades. Alguns vão viver a vitória completa, porque não vão deixar passar e escorrer pelos dedos a oportunidade.
outros não. Outros, infelizmente, porque a gente vai ver o porquê, o que pode acontecer conosco, o que aconteceu com esse rei Jeoás, que deixou escapulir por entre os dedos a grande vitória da sua vida. Israel poderia estar sendo tão abençoado se esses inimigos não estivessem por aí. Alguns povos foram exterminados. Talvez esse seria mais um, mas não foi. Sabe por quê? Um homem deixou passar uma oportunidade. A oportunidade que você deixa passar prejudica você, mas prejudica também quem está à sua volta. E a oportunidade que você aproveita muda o seu destino e muda o destino de quem está à sua volta. Não se constrói uma igreja abençoada do dia para a noite. Foram oportunidades aproveitadas por esse homem, pelos que vieram antes, por esse outro homem, por você como líder aqui. Vocês chegaram em 94 anos, mas Deus tem muito mais. E eu ouso dizer que o melhor tempo da PIB está por vir. Que Deus está inaugurando o melhor tempo na vida de vocês. Tudo começa com uma oportunidade. Que bom que nós tínhamos aqui um grupo pequeno, mas que ruim que o pastor ontem abriu para toda a igreja. Alguns vieram e pegaram a flecha da vitória do Senhor. E estão resolvendo, eu vou fazer discípulos. Porque eu não tenho um plano B. Outros nem sabem que plano A é esse. Porque não estavam aqui. Só que a sua vida, querido, poderia ser muito mais impactada, transformada. E transformar quem está à sua volta se você estivesse aqui pela manhã, recebendo algumas chaves preciosas. Foi gravado, pastor? Então, você ainda tem chance, Jeoás não teve. Mas quem sabe se você correr atrás e ouvir essa palavra que foi ministrada hoje de manhã. Sabe, queridas, são pequenos detalhes que causam grandes transformações. Detalhes. 2 vezes mais ele podia ter atirado. Um detalhe que deixou o inimigo vivo, que está lutando até hoje contra Israel. E eu fico me colocando no lugar desse rei, do Jeoás, pensando, o que fez esse homem parar de atirar na 3ª vez, na 4ª? O que fez ele perder a maior vitória da sua vida? O que passou no coração dele? A Bíblia não fala o porquê. Mas tinha condições, sim, dele ter atirado 5, 6 vezes. O que justifica a ira, a revolta do profeta. Porque se não tivesse condições, o profeta não ia ficar tão irado assim, falar, não, ele fez o máximo, ele deu o seu melhor, ele não podia ir além. Mas fato é que ele tinha condições de ir além. Mas porque ele não quis ir. E eu fico pensando, o que aconteceu? Como é que a pessoa deixa escapar uma vitória dessa? Eu fico pensando, às vezes, como é que as pessoas deixam escapar a restauração de um casamento. Um ministério poderoso, que é o que Deus tem para todos nós vivermos. Como é que uma pessoa deixa escapar a possibilidade de florescer, crescer na profissão, de se tornar um empresário bem-sucedido, um comerciante, um professor, no seio profissional liberal, deixa escapar. Aí depois fala, a vida não foi justa, Deus esqueceu de mim. Não. Esse rei Jeoás jamais foi poder falar, Deus se esqueceu de mim. A vida não foi justa, ele deixou escapar a oportunidade da sua vida. E por que será, irmãos? Eu vou sugerir, a Bíblia não fala, mas eu quero sugerir para você algumas coisas que podem ter acontecido naquele momento e que pode estar acontecendo nesse momento na minha vida ou na sua vida e que pode estragar um grande plano de Deus que já está escrito. Entenda, coisas grandes já estão escritas a meu respeito, a respeito dos meus filhos, da minha família, do meu ministério, já está determinado nas regiões celestiais. Coisas grandes a respeito da sua vida, da sua saúde, milagres, conquistas para vocês jovens. Deus já escreveu, Deus não está pensando o que você vai ser amanhã.
A Bíblia fala que quando nós éramos substância informe, os nossos dias foram escritos e determinados, cada um deles, um dia de cada vez. Deus decidiu, eu vou escrever esse dia na vida da Mônica, esse dia, um dia de cada vez. Então já está. Assim como aquela palavra já estava liberada, porque você vai exterminar os sírios, já tinha sido liberado. Assim como a palavra na vida de Saul, pelo profeta Samuel, para quem está reservado o mais precioso que há em Israel, não é para você e para a sua descendência. Foi isso que aconteceu? Não, Saul deixou vazar pelo seu dedo o mais precioso de Israel. Deixou, queridos. Grandes coisas nos esperam. Grandes coisas me esperam num futuro. Mas é o meu hoje que vai definir se eu vou chegar lá. Você precisa entender a importância de um dia, de um presente chamado hoje. O que poderia ter acontecido? Primeira coisa que eu quero sugerir, que pode ser que tenha sido a causa, é que Jeoás, na hora que ele viu uma proposta, um desafio, porque o desafio não era, chega aqui e pegue biscoitos e pães e vamos comer, não. Era um desafio para uma guerra. Pegar um arco e flechas não me parece tão agradável assim, não é algo que a gente gosta de fazer. Então, havia um desafio que poderia parecer penoso. Ficar atirando envolve, sim, exercício, força. Então, era algo custoso, não sei, não era algo assim tão delicioso para esse rei. E talvez ele tenha entendido as dificuldades, a proposta difícil, desafio, como um problema e não como uma oportunidade. O que diferencia os grandes que chegam no propósito de Deus, que veem cumpridas as promessas, é que não é porque esses não enfrentam desafios, não enfrentam dificuldades e grandes resistências, e inimigos e sírios, não, todos nós enfrentamos. Mas os que alcançam as vitórias, cumprem os propósitos, veem os milagres, eles enxergam as resistências, as dificuldades, os desafios na sua frente, não como problemas. Enxergam como oportunidades. Quem você vai ser? Vai ser aquele que, quando se depara com uma dificuldade, porque cá para nós a vida está cheia delas, o meu caminho, o seu caminho é igual. Nós temos dias bons e dias maus. Quem falou isso? É promessa do Pai para nós. No mundo tereis aflições. O dia mau é uma promessa. Vai ter na minha vida, vai ter na sua. Quando ele chegar, o que você vai fazer? Você vai encarar como grande problema da sua vida e vai querer parar, estagnar, retroceder? Ou você vai encarar como uma oportunidade da sua vida para avançar, para melhorar e para crescer? É isso que diferencia um vitorioso de um fracassado, um maduro de um imaturo. Aqueles que avançam daqueles que estagnam. Como você enxerga? Talvez esse rei olhou e falou, não, isso daqui é só a vontade de Eliseu. Aí mora um grande problema. Eliseu, esse homem que já está meio gagá, meio para lá, tão doentinho, deve estar variando, ele está brincando comigo, não sei. Talvez ele não tenha enxergado que por trás de um homem havia um Deus. Sabe, tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós desprezamos porque não enxergamos Deus atrás. Deixa eu te falar uma coisa, tudo o que acontece nas nossas vidas tem um propósito divino, se é que você é um fiel. Porque se é que você não é fiel, tem um monte de coisa que vai acontecer, que é fruto das suas escolhas, que é a ação do inimigo na sua vida. E Deus tenha misericórdia de você, mas se você é um fiel, que está andando nos dias escritos de Deus, toda resistência, toda dificuldade, tudo que você não compreende, tem um propósito divino para te abençoar. Não é para te causar danos, é para te abençoar, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Todas as coisas.
Isso significa que as coisas boas cooperam para o seu bem, as coisas más cooperam para o seu bem. Mas nós não entendemos que por trás das circunstâncias naturais, de homens naturais, que passam por nós nos oferecendo oportunidades. Às vezes tem cara de problema, mas são oportunidades. Aliás, Thomas Edison fala isso, quem inventou essa luz aqui, depois de milhares de tentativas. Ele falou, a maioria das pessoas perdem as oportunidades, porque a maioria das oportunidades vem vestidas de macacão e se parecem com trabalho. Você olha e você fala, não, isso aqui é só um trabalho, é só uma canseira, esse negócio de ficar tirando flecha. E não consegue enxergar, se chegou até mim, Deus tem alguma coisa com isso. Quer saber? Eu vou fazer o meu melhor. Tudo o que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Faz o seu melhor. Entenda que Deus pode estar por trás de toda circunstância, de toda voz. Sabe o que isso me faz lembrar? Me faz lembrar Naamã, um general sírio. Já ouviu falar? Ele era leproso, uma doença terrível que hoje, graças a Deus, tem cura, mas naquela época não. Então as pessoas sofriam grande preconceito, porque elas tinham que viver separadas por conta do contágio. E ele era um leproso, esse general. E ali, na casa dele, havia uma criada, uma escrava, uma menina escrava, judia de Israel, que servia ali. E ela chegou para ele um dia e falou, ah, meu senhor, se você estivesse de frente com um profeta que existe lá em Israel, que no caso era o próprio Eliseu, eu tenho certeza que você seria curado. Uma criada, menina, judia, uma oportunidade. Talvez a maioria das pessoas deixasse passar essa oportunidade. Olhasse e falasse, essa menina que fica sonhando, que negócio de profeta, que eu vou lá em Israel. Graças a Deus, Naamã pegou a primeira oportunidade. Falou, é mesmo, é? O que vem de uma menina, será que ela entende? Será que ainda existe? Esse profeta está vivo? Será que vale a pena eu pegar e atirar uma flecha de não sei quantos quilômetros de distância? Eu me esforçar tanto para chegar lá, será que vale a pena? Ele falou, entendeu? Eu acho que Deus pode estar nisso. Isso aqui é minha interpretação, lógico. Eu vou, tanto é que ele pagou um preço. Ele começou atirando flechas. Atirou uma, duas, preparou a sua comitiva e foi. Chegou lá, ele falou, agora acho que eu vou ser curado. Tinha fé. Aproveitou a primeira oportunidade. Chegou lá. O profeta Eliseu nem saiu para recebê-lo, mandou um servo e mandou um recado. Falou, olha, fala para o rei, para o general, para o Naamã, mergulhar 7 vezes no Jordão e ele vai ser curado. Como assim mergulhar? Um profeta que nem vem me atender, me manda um recado para eu ficar tomando banho no Jordão, nessa água suja. Fala comigo, uma oportunidade. Poderia ser só... Não, ele está querendo me propor um banho, um lazer, não vim aqui atrás disso, eu quero é ser curado. Uma oportunidade, ele falou, o quê? Lá na minha terra tem águas mais limpas, você acha que eu vou ficar mergulhando, me despir, pagar esse mico e mergulhar nessas águas sujas? Ele falou exatamente assim. Quase que a oportunidade vazou, quase. De novo, mais um servo. Um criado, Deus ama os servos, os criados. Aliás, Deus ama as coisas pequenas, loucas, as que não são, para confundir as que são. Mais uma vez um criado chegou e falou, meu senhor, vem cá. Pensa bem, você já tirou quantas flechas? Você já saiu de lá, já chegou até aqui, já trouxe todo mundo. Pensa bem se não vale a pena, o que te custa tirar mais 2 ou 3 flechas? Tira a tua roupa e desce logo, homem. A oportunidade, uma voz. Eu fico pensando o que a maioria faria. E Naamã resolve tirar a sua roupa.
E mergulha uma vez. Nada acontece. 2, nada. 3, 4, 5, 6. Nada acontece. Mas na 7ª, ele levanta e a sua carne é como de uma criança. Purificada. Uma oportunidade quase perdida. Sabe, queridos, Deus fala através das circunstâncias. Deus move o sobrenatural através das impossibilidades. Muitas vezes, quando o seu líder, o seu pastor, o seu conselheiro, ou talvez o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu amigo, chega lhe dando um conselho ou uma direção, aquilo não bate, não encontra lugar no seu coração, você não vê lógica, entendimento, como na vida de Naamã, parece que não faz sentido. Parece que há algum engano, que há alguma injustiça, que não vai ser bom. Mas Deus te dê graça, discernimento e humildade para poder discernir que Deus está por trás de homens, abrindo caminho para a grande vitória da sua vida. Sabe, quando o seu pastor, o seu líder chega para você e fala, muda essa atitude. Você pensa, não vai adiantar, foi o que Naamã pensou, não vai adiantar. Paga um preço para ver, faça como Naamã. Eu vou atirar mais uma, ainda que isso me custe. Eu vou atirar mais uma flecha. Eu vou me humilhar mais um pouquinho. Relacionamentos quebrados por anos. Talvez você fale, eu já fiz tudo. Quem sabe você precisa mergulhar mais uma vez, se humilha mais um pouquinho. Serve mais um pouquinho, diz que ama. Abre mão dos seus argumentos mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma flecha. Eu fico pensando naquela noite que Samuel, aquele menino, ouviu uma voz chamando o seu nome de madrugada. Irmãos, algumas vezes a gente está tão destruído, tão cansado, como em dias de conferência, a gente corre tanto. E eu fico pensando, se foi um dia desses que Samuel estava tão cansado, brincou demais, ajudou Eli, e ele ouviu a voz, Samuel, Samuel. Ele podia falar, não, quer saber, me deixa dormir, pôr um tampão de ouvido, como eu faço, de vez em quando eu durmo com um tampão de ouvido, para não escutar a voz, para dormir melhor. Eu não sei. Talvez ele quer saber, eu não quero escutar voz nenhuma, eu quero dormir. Acontece que tem gente que quer dormir na hora de atirar flechas. Deus está falando, Deus está chamando e a oportunidade está sendo entregue na sua mão. Mas custa levantar da cama. Custa abrir mão de um sono, de um descanso, de um prazer, de um lazer. Dos seus argumentos, custa. Mas naquela noite ele se levantou. E Deus descortinou a história de Israel que estava por vir. E ali começou o ministério profético do grande Samuel. Profeta, juiz de Israel, sacerdote. Por conta de uma noite, de um sim numa madrugada. Uma voz do além, que ele achava que era Eli. Não era Deus falando, Samuel, meu filho, eu sou Jeová. Era uma voz. A princípio ele não conseguiu discernir. Mas na hora que Eli falou, você diga da próxima vez, fala que o teu servo ouve. Ele obedeceu, eu falei, eu vou arriscar. Vai valer a pena. E valeu a pena. Eu fico pensando naquele dia que Noemi chegou para Ruth e para Orfa e falou, estou indo voltar para minha terra. Minha vida está completamente devastada. Eu não tenho mais ninguém, eu perdi o meu marido, os meus 2 filhos. Eu estou na miséria, longe do meu povo, da minha casa. E ela chega e fala para as suas 2 noras, olha, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, a não ser a minha amargura. Porque agora ela não era mais a agradável Noemi, ela era a amarga Mara. Eu tenho uma amargura dentro de mim. O Senhor pesou a mão contra a minha vida. Eu não tenho nada para oferecer para você. Pensa numa pessoa amargurada, triste, sem recursos e possibilidades. Ela falou, voltem para a terra de vocês. E Orfa dá 2 beijinhos e volta. Mas Ruth olha para ela e fala, eu vou. Aonde quer que você for, eu vou. E onde que você pousar, eu vou pousar. E o seu Deus será o meu Deus. E o seu povo será o meu povo. Uma oportunidade de um dia. Eu fico pensando, aquele dia. E Noemi falou, não, volta, vai ser melhor. Insistiu ainda.
E a oportunidade estava escorrendo da mão dela para voltar para o anonimato, para voltar para o paganismo, para a esterilidade, para os seus deuses. Uma oportunidade. Mas, gente, custaria viver ao lado de uma sogra amargurada. Ao lado de uma sogra dessa aqui, uma bênção. Não é não, Niva? Quem não quer? Uma bênção. Mulher de Deus, alegre, é bênção. Agora, ao lado de uma sogra amargurada, quantas flechas custam isso? Mas ela falou, eu vou. Você sabe quem foi órfã? Que fim teve o que ela fez? Não. Você sabe quem foi Ruth? Bisavó de Davi. Progenitora de reis. Uma moabita mal amaldiçoada. Conseguiu entrar lá na genealogia de Jesus. Por uma oportunidade. Lhe custou? Custou. Não pense no quanto custa. Pense no quanto vale. Não faça conta do quanto custa. Faça conta do quanto vale ver os sírios exterminados, a sua vida transformada. Você já ouviu falar de Safate? Aquele personagem da Bíblia? Gigeal, Igal, Setur. Quem conhece esses grandes homens de Deus? Ninguém? O negócio de teologia aqui não está assim tão afiada, né? Ninguém conhece, nem eu, até eu ir atrás procurar saber. Mas esses homens tiveram a mesma oportunidade de outros dois, chamados Josué e Calebe. Quem conhece Josué e Calebe? A mesma oportunidade. Você sabe o que eles fizeram, Josué e Calebe? O quanto conquistaram e as promessas que eles gozaram. A vida que tiveram e a bênção que foram para suas famílias e gerações. Sabe o que fez Safate, Setur e Gal? Sabe aonde foi parar as gerações, os filhos da família desses homens? Morreram no deserto, as gerações foram exterminadas. Sabe por quê? A decisão de um homem, a oportunidade de um homem. Eles tiveram a mesma oportunidade. Eles foram enviados por Moisés para espiar a terra e trazer um relatório. Só que 10 enxergaram as dificuldades como problemas, impossibilidades. E 2 enxergaram as dificuldades como oportunidades. Deus está nisso. Para aqueles eram só gigantes, cidades amuralhadas, destruição, vergonha. Para aqueles 2 era a chance de ver Deus glorificando os seus nomes, o seu nome, e através deles desbaratando exércitos, oportunidade. Igual, Deus, você olha assim para a vida de um irmão, abençoado, falar, Deus abençoou, mas ele, não, gente, é que ele aproveitou oportunidades, que lhe custaram, atirou mais flechas. Golias existe para evidenciar o Saul medroso, covarde e fracassado, assim como para evidenciar o Davi, cheio de fé, corajoso e conquistador. O mesmo Golias mostra quem é Saul e mostra quem é Davi. O problema não é o Golias, ok? Estou provando para você. É a dificuldade que para um é problema e a dificuldade que para outro é a oportunidade. Quando Davi ouviu falar, olhou e falou, quem que é esse incircunciso aí? E aí a resposta foi, não, esse é o gigante. Olha a visão diferente. Eles veem a mesma coisa. Os soldados de Saul, e Saul olha e fala, ele é o gigante. E Davi olha e fala, esse incircunciso. Olha a visão diferente da dificuldade. Ah, você não sabe, é o gigante, está aqui afrontando há dias, ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Ah, é? Mas quem enfrentar, o rei vai entregar a mão da sua filha. E nunca mais vai pagar imposto. Aí o olhinho de Davi. Davi já estava disposto a ir de qualquer jeito. Mas na hora que ele ouviu falar de sentar à mesa do rei, ter a mão da filha, da princesa, e nunca mais pagar imposto. Irmão, pensa, nunca mais pagar imposto. Nunca mais pagar imposto, ainda morar no palácio, ter a mão da filha. Aí ele falou, uau! Só que essa oportunidade não foi oferecida só a Davi.
foi oferecida a todo Israel, que deixou vazar. Viveram pagando impostos o resto da vida, subordinados ao grande rei Davi, que não só teve a filha, mas se assentou no trono, porque Deus se agradou do seu coração. Uma oportunidade, a vida é definida por oportunidades, mesmo as que perdemos. Aliás, William Shakespeare fala isso. Aprendi que as oportunidades não são perdidas, alguém vai aproveitar que você perdeu. Um exército inteiro, milhares de homens corajosos, robustos, perderam a oportunidade. Aquele petulante menino, adolescente, aproveitou a oportunidade da sua vida e subiu ao lugar mais alto. Deus tem um lugar mais alto para você. A questão é quem é Golias para você. Como você enxerga as oportunidades. Vale a pena ou não atirar mais flechas? Eu fico pensando, aquele cego chamado Bartimeu no meio do caminho. Ele não escutava, ele não via, perdão, era cego. Ele escutava, mas ele não via e não conseguia correr, andar. Ele só escuta um barulho de multidão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, você nunca ouviu falar? É o Jesus. O Nazareno está passando por aqui. Aquele que dizem que faz todos os milagres. Já fez um monte aqui na região. Quando Bartimeu ouviu isso, ele começou a gritar. Você acha que em Jericó só tinha Bartimeu de cego? Não. Mas ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que a multidão começou a se perturbar e a querer calá-lo. Mas quanto mais forçavam para ele calar, a Bíblia fala, mais ele gritava. Era a oportunidade da vida dele. Vocês entendem? A oportunidade. Custava. E ele berrava. Até que aquela voz entrou lá, nos ouvidos de Jesus. Jesus falou, tragam. E ali Jesus libera uma palavra, ele é curado. Mas foi só Bartimeu. E onde estavam os demais? Perderam a oportunidade. E a vergonha. Para encontrar uma bênção. Queridos, você tem uma oportunidade chamada hoje. Não deixe para pregar o evangelho amanhã para o seu pai. Você não sabe se ele estará aqui. Não deixe para pregar o evangelho amanhã para os seus colegas de faculdade, de escola. Para os seus colegas de trabalho, para o seu vizinho, para os seus parentes. Você não sabe se eles estarão aqui. Há 2 semanas atrás eu estava ministrando na conferência em São Luís com Dani. E aí a pessoa que foi nos buscar no hotel, ela foi contando a experiência, eu fui perguntando, e aí, você já é convertida? Ela foi contando a experiência de vida dela. E ela falou assim, Mônica, foi falando dos pais, meu pai não era convertido, aliás, ele se converteu no leito da morte. Ela falou. Não foi eu que estive lá, mas meu pai era um homem duro. Ele participou da Segunda Guerra, defendendo o Brasil na Europa. E se tornou muito duro. E a gente tentou, minha mãe era uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Ela orava pelo meu pai todos os dias de testemunho. Ela segurou a nossa família, a nossa casa. Mas meu pai era tão duro, ele nunca quis abrir o seu coração. E ele estava enfermo para morrer. E ali no leito da morte, ela falou, a minha irmã foi lá e falou, eu preciso dar mais uma chance para o meu pai. Quantas chances ela já tinha dado? Milhares de milhares. Já tinha tirado, eu acho que todas as flechas. Ela falou, não, eu vou atrás de mais uma. Foi lá no leito do hospital e falou, pai, o senhor não quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Confessar os seus pecados e acertar sua vida com Deus? E o pai dela falou, eu quero, minha filha. Fez uma oração, ela fez uma oração ali de entrega com o pai. Na sequência, o seu irmão chega. E quando o seu irmão chega, aquele homem, já senhor de idade, no leito, fica endemoniado. Ela fala que ele olha assim para ela, com aquele olho arregalado, falou, não era meu pai. E falou assim, você não vai desistir. Olha o que você já fez por esse, você também não vai fazer por esse daí, que era o irmão dela, que ainda não era convertido. O demônio se apossou do pai no leito. Resistência. E ali ela expulsou o demônio. E depois que ela expulsou o demônio, foi embora. O pai dela entrou em coma e faleceu. Está na eternidade esperando ela. Uma oportunidade do último momento da vida. Irmãs, não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje.
Deus está te chamando hoje. Você fala, não, pastor, olha, o dia que a minha vida estiver mais tranquila, aí eu vou poder liderar uma célula, eu vou me oferecer para fazer parte desse ministério. Não é aquele dia em que as coisas melhorar. Sabe o que é ser melhor, estar melhor? É você dar o seu melhor hoje. É assim que se melhora, quando eu melhorar. Não! O melhorar é dar o seu melhor hoje. As circunstâncias podem estar, as circunstâncias piorando, mas você vai melhorando de glória em glória, é o que a Bíblia diz, dependendo da circunstância. Quando? Quando você dá o seu melhor e aproveita a oportunidade de cada dia. A oportunidade se chama hoje. Deus está te entregando aqui a flecha da vitória, da salvação do seu amigo, da salvação da sua casa. É hoje, queridos, Eliseu morreu. E os sírios ficaram lá para perturbar Israel. Não teve outra chance. E eu estou aqui como profeta do Senhor nesse lugar, para falar, pega a flecha da vitória do Senhor do seu casamento. Pega a flecha da vitória do Senhor da salvação dos seus. Você vai viver amanhã o que você decidir viver hoje. Segunda coisa, queridos, é rápido aqui daqui para frente. Eu acho, vai orando. Não, vai assim. Talvez, prepare-se para o melhor. É importante, porque ele falou assim, pega flechas, e ele foi e pegou. Se ele tivesse pego só uma ou duas, ele teria tirado pouco, não teria nem oportunidade de concluir. Quantas flechas você está preparando, pegando, para poder atirar? Isso significa preparo antecipado. Tem gente que fala, pastor, meu sonho é ser pastor, é ser um grande empresário. Sim, quantas flechas você está indo atrás para tirar? Quantos cursos você já fez? Quantos currículos? Quantos contatos? Quantos currículos você já distribuiu? O que é preparo antecipado, prévio. Se você não tiver flechas com você, você não vai conseguir atirar nenhuma, entendeu? Sabe o que eu vivo hoje no casamento, esses 33 anos de casamento abençoado? É resultado de um preparo de flechas que eu peguei na minha infância e pré-adolescência. Eu não sei se eu falei isso aqui da outra vez, nem vi o meu testemunho, mas aqui tem muitos jovens e eu não vou perder esse testemunho. Tem gente que pensa assim, eu queria viver um casamento desse, abençoado, eu queria ser essa mulher feliz. Foram resultados de um dia de cada vez que eu vivi, mas quando eu tinha 12 anos de idade, isso é para vocês, jovens, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive o privilégio, a oportunidade, fala comigo, oportunidade, de fazer uma escola de férias de Jocum. Eu poderia ir para a praia, eu poderia descansar, poderia ir para a casa dos meus primos, para a fazenda do meu tio, mas eu fui para uma escola de férias de Jocum. Já ouviram falar de Jocum? Jovens com uma missão, uma agência missionária. Eu quis dar os meus dias para servir, para abençoar, para pregar o evangelho. Então eu passei dentro da missão, lá em Belém do Pará, onde eu morava, 20 dias e depois mais 10 dias pregando o evangelho nos ribeirinhos, ali da Amazônia, da Grande Amazônia, no Pará. E naqueles 20 dias que a gente estava ali, eram muitos adolescentes e jovens sendo ministrados. Eu me lembro perfeitamente o dia que nós recebemos aquela fatídica palavrinha, ministração, sexo, drogas e casamento. Porque todo jovem tem que ouvir isso uma vez na vida, pelo menos, numa escola dominical, em algum ministério. E ali eles falaram sobre isso. E Deus falou no meu coração, eu era uma menina de 12 anos de idade, que amava o Senhor, já tinha entregado a minha vida para Ele. E ali eu resolvi fazer uma aliança com Deus. Eu falei, Senhor, eu só vou ter um homem na minha vida. Eu não vou ter 2 homens. O Senhor não me pediu isso, mas eu estou te pedindo. Eu estou, Deus, me dedicando ao Senhor. E eu vou me guardar até que o Senhor me mostre o meu marido. Eu não vou namorar 2 homens. Eu quero chegar inteira no altar. Eu não quero chegar um pedaço de mulher. Porque cada um que passa pela gente leva um pedaço de nós. E deixa algumas coisas em nós. E depois dá trabalho tirar essas coisas e reaver aquilo que nos foi tirado. Cada um que passa, você nunca vai sair do mesmo jeito depois de um relacionamento que não deu certo. Então, faça tudo para que o seu relacionamento dê certo e que seja de Deus. Eu tinha esse temor, eu via amigas minhas, apesar da pouca idade de 12 anos, eu me relacionava com moças mais velhas, jovens, e eu via gente chorando em depressão, porque foi deixada, mal falada. Eu falei, Deus, eu não quero isso para mim. E eu fiz aquela aliança com o Senhor, eu me lembro bem, eu encostada no muro que dava assim para o cemitério, e eu chorando, ajoelhada. Eu falei, Deus, essa aliança que eu faço com contigo me ajuda a não falhar nisso, é o meu sonho, é o meu desejo.
E aí, com 15 anos de idade, eu conheci Dani. Aliás, eu conheci um pouquinho antes, mas com 15 anos de idade, ele chegou para mim e falou que estava gostando de mim e queria me namorar. Ele tinha saído de um relacionamento de 3 anos de namoro com uma moça da igreja. E já estava entrando no noivado, Deus pediu esse relacionamento, a experiência dele de conversão, que Deus pediu tudo, ele entregou esse relacionamento, estava livre e agora ele estava apaixonado por mim e queria me namorar. Quando ele chegou para mim, e eu já o conhecia, era o líder de jovens da mocidade das igrejas batistas, nós éramos batistas, olha, yes! Batistas, raiz boa, nós éramos batistas, eu era de uma igreja batista e ele de outra. E ele era quem liderava os congressos. Então, para mim, ele era o máximo, lindo, inteligente, capaz, ungido, chamado para pastor, que era o meu sonho. Eu pensava, eu vou casar com um missionário, com um pastor, Senhor, é isso que eu quero. Depois que eu fiz Jocum, eu coloquei isso como um desejo. Você fala, Mônica, como esse foi o seu chamado? Não, eu nunca fui chamada. Como assim você nunca foi chamada? Não, não fui chamada, eu sou uma oferecida. Porque tem os chamados e tem os oferecidos. É verdade. Dani costuma contar a experiência dele de chamado, e eu ficava com inveja da experiência dele, porque ele fala que ouviu a voz do Senhor aqui, ó, no ouvido audível. Ele fala, foi a primeira vez que eu escutei Deus falar aqui nos meus ouvidos, não foi no meu coração. Ele fala, se eu tivesse um gravador, eu tinha gravado a voz do Senhor. Eu fico assim, nossa Deus, que inveja. Deus dando a experiência de chamado, falando que ele ia ser um pastor. E eu fico olhando, quando as pessoas falam assim, Mônica, conta a sua experiência de chamado. Eu fico pedindo, Senhor, não fala para as igrejas que eu vou ministrar. Não deixa me pedir para contar a experiência de chamado, Deus, porque eu não tenho. Eu não tenho experiência de chamado. E como é que eu me tornei uma pastora? Eu me ofereci. É simples. Aí eu fui ver que é bíblico. Que na Bíblia tem os chamados e tem os oferecidos, como Isaías. Isaías estava lá na sua experiência com Deus, diante do trono. Aí ele escuta uma conversinha lá nos céus da Trindade. A quem enviaremos e quem há de ir por nós? Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, não tinha nada a ver com Isaías. Isaías dá uma de bicão, intruso, orelhudo, está com a orelha lá, escutando a conversa lá da Trindade. Sentindo o peso do coração de Deus, do Pai, do Espírito Santo. Isaías fala, serve eu, Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus poderia ter falado, vendo Isaías naquela experiência diante do trono, e serafins, e querubins, e surubins. Não, surubins não. Tem gente que falou isso, né? Você sabe que o pastor que estava pregando falou, irmãos, estava aquela glória que era serafins e surubim. Surubim é peixe. Isaías estava lá diante do trono. Você não acha que Deus poderia falar, Isaías, meu filho, eu te chamei para profeta, como falou para outros? Isaías nunca foi chamado, Isaías era um oferecido. Pronto, dei a base bíblica para você, por eu ser uma oferecida. Mas fato é que quando Dani chegou para mim, falando que estava querendo me namorar, ele era tudo aquilo que eu queria, tudo, irmãs. Pensa, meu estômago veio aqui na boca, borboletas a mil aqui, tudo. Eu falei, e agora? Eu virei para ele e falei, Dani, você é tudo que eu queria. Você é tudo que eu sonhei. Eu só não sei se você é o sonho de Deus para mim e aquilo que Ele projetou para mim. Eu só tinha 15 anos. Mas era a oportunidade da minha vida de quê? De ter a pessoa que eu queria? Não. De acertar em Deus. Porque o sim de Deus é bênção, tanto quanto o não de Deus. Eu tinha oportunidade de permanecer no trilho e decidir por mim. E não dar bola para o que Deus pensava. E esquecer aquela tal de aliança com 12 anos de idade. Eu virei para ele e falei, eu só não sei se você é o sonho de Deus para mim e aquilo que Ele projetou. E eu tenho uma aliança com meu Deus que eu fiz. Aqui, não acabou não, que desliguei, foi barbeiragem. Coisa de mulher. Vocês não entendem, homens. As mulheres entendem esse negócio de barbeiragem. Eu falei, eu só não sei se você é o sonho, eu tenho uma aliança com Deus. Não, isso agora não sou eu, não. Isso tudo vem de fora. E eu falei, então, é o seguinte, você vai para lá, e eu fico aqui, e eu vou orar a Deus, até que Ele me confirme se você é o meu marido.
Se você é o meu marido, nós começamos a namorar. Se não, tchau, não quero nem ver. Irmãos, só Deus sabe o que me custou aquilo. Só Deus sabe. Homem nenhum vai saber o que era ali matar um Isaac. Eu já matei alguns Isaques. Eu já fiz algumas renúncias, porque no reino de Deus, renúncias são mais importantes do que conquistas. Eu já fiz algumas renúncias na vida. Aí você fala, irmão, que a sua vida foi sempre muito boa. Casou virgem, com o primeiro namorado, 17 anos, nem precisou esperar, orar, chorar muito. 17 anos eu estava casando. Vida fácil essa, né? Talvez eu tenha vivido isso porque eu sei que naquele dia tinha uma oportunidade de eu virar as costas para Deus e decidir a minha vida. E eu falei, Deus, eu tenho uma aliança feita com 12 anos de idade e eu vou ser fiel. Se o Senhor dizer sim, é sim. Se o Senhor dizer não, é não. Dane, se o Senhor dizer sim, é sim. Se o Senhor dizer não, é não. Porque esse é o maior amor da minha vida. Eu sempre dei muitos conselhos para os meus filhos e para os jovens da minha igreja. Quando você for escolher alguém, escolha um homem assim, assim, uma mulher assim, assim. Mas o primeiro conselho de todos, meus meninos escutam isso desde que são crianças. Quando você for escolher alguém, escolha alguém que ame mais a Deus do que a você. Jovem, quando você for escolher alguém para casar, tenha certeza que essa pessoa ama mais a Deus do que a você. Deus é o grande amor da vida dela. Eu cheguei para Dani e falei, eu já tenho um grande amor na minha vida. Talvez fosse isso também que o fez olhar para mim, porque ele também queria alguém que amasse mais a Deus do que a ele. E assim nós seguimos. Não tenho tempo para falar aqui, eu coloquei um monte de sinal para Deus me falar, coisas impossíveis que tinham que acontecer e tal. E Deus respondeu claramente com os sinais que nós pedimos a Deus, com coisas impossíveis, improváveis, com profecia. Depois os nossos pais, quando Deus respondeu no meu coração, os nossos pais vibraram, apesar da pouca idade que nós tínhamos, os nossos pastores abençoaram e tudo foi bênção. Mas primeiro, a gente tem que saber aproveitar a oportunidade de cada dia. A vontade de Deus pode parecer boa e pode não parecer boa, mas de fato ela é boa, perfeita e agradável. Não importa a cara dela, basta que você discina e pague o preço de viver. Pode exigir renúncia, sacrifício, humilhação, preço, esforço, entrega, sacrifício, pode te exigir tudo isso. Mas vai valer a pena, ela é boa, perfeita e agradável. E para encerrar, queridos, eu não tenho tempo aqui. Pode ser que o que tenha acontecido, que esse rei tenha cansado, né? Ele não se preparou, ele não pegou flecha suficiente, só tenha pegado 3, ele não entendeu que Deus estava por trás de Eliseu, pode ser que tenha sido isso, e pode ser que ele tenha entendido que era Deus, ele tinha muitas flechas, mas ele atirou 1, ele atirou 2, e ele atirou 3 e cansou. O cansaço tem tirado muita gente das promessas e das conquistas. São os perseverantes que chegam ao fim e que veem a obra completa. Então, querido, o seu casamento ainda não está como Deus te prometeu, significa que Ele te deu forças para ir além, porque não vem tribulação acima das nossas forças. Se você está falando, não, eu não aguento mais, é mentira, você aguenta sim. Eu estou aqui para falar que você aguenta, que dá para atirar sim mais uma flecha, que você não pode deixar a oportunidade da sua vida, do seu casamento, da sua história, das suas gerações, dos seus filhos, dessa cidade passar, porque você está cansado. Isso me faz lembrar de Gideão, que tinha 135 mil midianitas para perseguir, para matar, com apenas 300 homens. Esses 300 homens era só um acessório, isso não era o mais importante, porque quando Deus chamou Gideão, falou, Gideão, se eu estou contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. 135 mil. Eu e você, Gideão, a gente basta. Deixa eu te falar uma coisa, você e Deus são maioria sempre. Você e Deus são maioria sempre. Pode se levantar o inferno todo. Você e Deus é maioria, vocês vão vencer. Não importa. Então, aqueles 300 era assim, um acessório, não era o mais importante. O mais importante era a aliança de Deus com Gideão. Se eu estou contigo, tu, Gideão, vai ferir os midianitas como se fossem um só homem. Ele já tinha matado 120 mil e 15 mil tinha fugido. E a Bíblia fala que ele percebeu. Estava morrendo de sede e fome. Parou numa cidade, pediu comida e bebida, não deram.
para ele e para os seus 300. E Gideão falou, ok, vocês não vão me dar? Meu Deus vai me sustentar. E eu gosto de um versículo que fala assim, e eles estavam cansados, mas ainda perseguindo. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala, cansado, mas ainda perseguindo. Mas ainda perseguindo. Perseguindo o quê? Perseguindo a promessa, a vitória que Deus tem. Cansado, mas ainda perseguindo. E eles foram. Mataram os 15 mil, voltaram e acabaram com aquela cidade também. Por quê? Porque se você está com Deus, Deus é suficiente para cumprir. Mas você precisa vencer o seu cansaço. Isso me faz lembrar daquela noite, uma madrugada inteira. Uma madrugada inteira. E tenta uma vez. E joga mais uma vez, Pedro. Não, já joguei, João. Ô, João, do lado de cá. Agora aqui, André. E joga para cá. Não, vamos mais para ali. Não, agora vamos tentar naquela outra região. Uma madrugada inteira tentando pescar. Nada. Nenhum. Pescadores experientes viviam disso a vida inteira. E chegam na praia, já é cedinho, cansados, exaustos. O máximo que eles conseguiram era lavar ali as redes, talvez sentados. Uma noite sem dormir. Você sabe o que é uma noite sem dormir? O prejuízo que causa. E sem comida para dar para os filhos. Aquele dia não tinha peixe. E Jesus está passando ali. E Jesus fala, o que você está fazendo? Não estou lavando, nós não pescamos nada aqui hoje. O mar não está, você já viveu aquele negócio do mar não está para peixe? O mar não está para peixe. Jesus fala, sobe e vai de novo. Não, já tentou, você não está entendendo. Tu és o marceneiro, não é, Senhor? Aqui o pescador somos nós. O mar não está para peixe. Eu que entendo disso. Passei a madrugada toda, Jesus falou, vai e joga daquele lado. E ele jogou. E era tanto peixe que não conseguia mais puxar. Eu fico pensando, uma palavra, depois de tão cansados, exaustos, será que valia a pena pegar a rede, pôr no barco, a rede já estava limpa. Ia sujar de novo, voltar para o alto mar, remar até lá e jogar. Ele estava pensando, meu Deus, vou jogar mais uma vez. Vai sujar, só vai vir algo, depois eu vou ter que lavar de novo. Será que vale a pena? Sobre a tua palavra, lançarei as redes. Uma palavra. A palavra era de Eliseu, mas na verdade vinha dos céus. A palavra era de Jesus, do Deus encarnado. Joga mais uma vez, querido. Atira mais uma lança. Não entrega os pontos, você ainda não chegou no fim. No final vai dar tudo certo. Não deu certo ainda, não está no fim. É para você jogar a rede de novo, é para tirar mais uma pedra, é para cavar mais uma cova. Você lembra lá do deserto? Todo mundo morrendo de sede, os camelos. Eliseu chega, o profeta. Todo mundo quer água. Ei, profeta, água. Vocês querem água? Então cavem covas. Não, você não está entendendo. A gente não está querendo trabalho. A gente não está querendo cavar. A gente está querendo beber. Você quer beber? Cave mais uma cova. Isso mostra que você continua crendo. É o teu exercício de fé, a tua mensagem de fé aos céus. Eu estou morrendo de sede, cansado, mas eu vou cavar mais uma cova, porque eu sei que as águas vão vir. Eu não sei como, se é por chuva, mas eu sei que as águas vão vir. Cave mais uma cova, lança de novo a rede, volta para o mar, atira mais uma flecha, continua orando, faça mais um jejum, faça mais uma campanha, prega o evangelho novamente, abra mais uma célula, uma casa de paz, talvez. Mas não para. Você não chegou no fim. Tem coisas grandes para acontecer. Uma pescaria tremenda está às portas dessa igreja. Uma multiplicação tremenda. Não, pastora, você não está entendendo. Nós estamos vindo de uma pandemia. Está todo mundo cansado, triste com as perdas. Volta para o mar. Deus me mandou dizer que volta para o mar. Lança a rede, pega uma flecha, vai lá com aquela pessoa, diz que ama, serve um bolo, faz um bolo, bate na casa dela. Não, eu acho que ela vai me bater se eu chegar lá com um bolo. Tenta. Faça algo para falar, eu creio na tua promessa, eu creio na tua restauração, eu creio na multiplicação, eu creio que essa cidade vai se dobrar diante do Senhor, que nós vamos viver dias melhores. Eu creio, faça alguma coisa que mostre que você crê. Te exige, em pleno deserto, sem água, ficar cavando não vale a pena. Fato é que só vai beber quem cavar, que só vai comer o peixe quem voltar para o mar, que só vai ver os sírios exterminados quem atirar mais uma flecha. Atira mais uma flecha. Não é hora de parar. Eu queria que o pessoal não, é só um. Tem alguém que vai me ajudar aqui com
Um abençoado suba aqui só para a gente terminar. E pode ser, queridos, por último, só para acabar. Pode ser que, só relembrando você, que não tenha entendido que aquela dificuldade era uma oportunidade, que Deus estava por trás de uma pessoa e de uma circunstância. Pode ser que ele não tenha se preparado o suficiente, investido para alcançar. Pode ser que ele tenha se cansado, não quis atirar mais uma vez, tá bom. Pode ser que ele tenha se acomodado na mediocridade. Tá bom, eu acho que 3 tá bom. Fala comigo, tá bom. Não tá bom. 3 não tá bom. O bom é o inimigo da promessa, do ótimo, do excelente. Não, Mônica, meu casamento já tá bom. Perto do que já esteve, tá bom. Mas tem um excelente te esperando. Quando Deus falou que ia tirar o povo do Egito, levantou Moisés. Moisés foi falar para Faraó. Faraó falou, não, não vão. Aí você sabe, vieram as pragas. Aí teve uma hora no meio do caminho das pragas, lá, entre aquelas tantas 10 pragas. Faraó fala, tá bom, chega, vocês vão. Vão vocês, os homens. As mulheres, as crianças, os animais ficam. Ficam. Você acha que Moisés falou, tá bom? Moisés falou, tá bom? Moisés não falou, tá bom, não. As mulheres e as crianças vão. Ah, não vão, mais praga. E daqui a pouco, tá bom, então vocês vão. Vão vocês, homens, as mulheres e as crianças, os animais ficam. Você acha que Moisés falou, tá bom? Tá bom, não. Moisés falou, não tá bom. Vamos nós, nossas mulheres, nossas crianças, nossos animais, tudo que a gente tem. E um tanto que está aí na mão dos egípcios vai conosco. Nenhuma unha vai ficar. Sabe, gente, isso é o senso de que Deus é perfeito, Ele tem o melhor. Ele não vai cumprir pela metade a promessa. Talvez eles pudessem falar, o pessoal não deu, viu? Vamos deixar os animais, é melhor a gente aproveitar assim, mais ou menos. A gente deixa os animais e a gente vai. Fala comigo, nenhuma unha. Creia em coisas maiores do que você. Creia em coisas que você jamais iria conseguir sozinho. Que desperdício de Deus é esse? Um Deus todo-poderoso, sobrenatural, para você ficar contente com o tá bom. Tá bom, pastor, já nem tem quase cadeira, tá bom, para que crescer? Tá bom não, enquanto tiver um perdido nessa cidade não tá bom. Tá bom, já salvou meu pai, minha mãe, tá bom, os primos, paciência, tá bom não, tem os primos, os cunhados, os tios. Tá bom, pastora, na minha sala já são 3 que eu consegui para Jesus. Tá bom não, tem os outros, tem os professores, tem a mulher da cantina, tem o frentista do posto, tem o da padaria. Tá bom não, fala comigo, nenhuma unha. Deus, quando faz a obra, Ele faz perfeita, completa. Se você não desistir, não se cansar, se preparar, crer, cavar mais uma cova, jogar a rede de novo, você vai ver a obra completa. Está chegando, eu estou te entregando a flecha da vitória do Senhor. Desse púlpito hoje está saindo uma palavra profética sobre a sua vida, meu irmão. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os seus inimigos. Porque tu ferirás os inimigos até os exterminar, até os consumir. Agora atira. Agora é sua vez. Agora abre a janela e atira. E eu vou orar para você atirar pelo menos 5 ou 6 vezes. E agarrar a oportunidade da sua vida, dos seus sonhos, do seu casamento, do seu futuro, da sua profissão, do seu ministério, da sua família, dessa cidade, dessa nação. Atira mais uma vez. Irmãos, nós vamos morrer um dia se Jesus não voltar antes. Mas eu já falei com Jesus. Jesus, eu vou morrer no ringue. Eu vou morrer no ringue. Se eu tiver que morrer aqui antes do Senhor voltar, eu vou morrer no ringue, lutando, atirando mais uma flecha. Eu vou morrer lá no mar, jogando mais uma vez a rede. Eu vou morrer com a pá na mão, cavando mais uma cova. Eu vou morrer porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele vai fazer, meu irmão. Ele vai fazer, minha irmã. Por favor, fique em pé. Talvez você veio para cá
dando um ultimato, né? Olha, Mônica, eu desisto de fazer minha parte. A minha parte no casamento, no meu ministério, na minha célula, já deu, já fiz, já preguei para quem eu tinha que pregar. Estou lavando as mãos. Não. Suas mãos não foram feitas para estarem limpas, foram feitas para estarem cavando nas redes, jogando mais uma vez aquela rede suja, pegando mais uma flecha e atirando. Não desiste não. Há um DNA aqui dentro que me faz ser indesistível. Se tiver que morrer, que seja lutando. Lutando por aquilo que ele disse que vai fazer. Abraão morreu. A Bíblia fala que ele saudou assim de longe a promessa. Ele não pisou lá, ele não viveu inteiramente. Mas só foi possível porque um dia, quando ele falou, sai e deixa tudo, ele falou, vai valer a pena todo esforço, abandonar tudo, renunciar, entregar, matar Isaac. Eu vou aproveitar essa oportunidade. É o amigo de Deus para sempre. Coloque as mãos no seu coração. Nós vamos cantar essa canção. Depois eu quero orar por você. Ah, Deus, vem sobre nós, Espírito.